contra ti, somente pequei, e fiz o que os teus olhos, é mau, para que sejais justificado quando falares apuro, quando julgares. Eis que em iniquidade fui formada, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Amém, irmão? Só até aqui. Do 1 ao 6. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, querido, Deus de graça e poder, estamos aqui, Senhor, nesse momento para engrandecer e glorificar o Teu nome, pois só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Senhor, derrama a Tua graça com misericórdia sobre nós, Senhor. Aqui, Senhor, nesse momento, na Tua casa, na casa de oração, Senhor. Nos transforma, Senhor, nos purifica, nos faz pessoas melhores a cada dia, ó Pai. Que eu só possa derramar a Tua graça sobre nós, ó Deus, nos fazendo pessoas melhores, Senhor Jesus. Abençoa, Pai amado, cada irmão que aqui está, ó Deus, aqueles Deus amado, que não pode estar aqui por algum problema, Senhor, até mesmo por causa desse vírus, ó Pai, que não deixa os Teus filhos estar aqui congregando, Senhor. Alcança cada um deles, ó Pai, onde eles estiverem, Senhor. Não deixe, Pai Santo, Pai querido, que eles venham esfriar, Senhor. Que eles venham esquecer do Teu amor, da Tua graça, da Sua grande misericórdia nas nossas vidas, Pai amado. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nos fortalece, ó Deus, a cada dia. Nos purifique, Deus amado. Nos faz as pessoas mais fortes a cada dia, Senhor. Para que possamos estar aqui, Senhor, na Tua casa, onde estivermos, ó Deus, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Então, louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom, né? Estávamos aqui domingo, já estamos novamente, né, pastor? Louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E o Senhor tem nos dado, irmãos, a cada dia vitória, força e graça para continuarmos a nossa caminhada. E nós só temos que louvar mesmo o nosso Deus, porque as suas misericórdias são infinitas e elas duram para sempre. Amém? Então, com alegria, nós vamos adorar o Senhor. Esse louvor diz assim: és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. Veja bem, és tu, né? Única razão. Então nós temos que cantar com alegria, nós temos que louvar de todo o coração, né? Confiei em ti, fui ajudado. Com a salvação tens me alegrado, né? Olha, veja bem o que nós vamos cantar nessa noite. Então hoje há gozo em meu coração. Olha para você ver, né? Há gozo em meu coração. Então tem que haver gozo, né, Sé? Na hora de adorar o Senhor, tem que ter alegria, porque o Senhor tem feito a sua parte para conosco. Agora Ele quer receber da igreja a adoração, o louvor que você tem para apresentar ao Senhor. Não vai ser a Zileide que vai fazer isso aqui, não. Não vai ser a Ana com o seu violão, não vai ser a Jane com a voz, mas é o Espírito Santo de Deus que vai mover o seu coração a adorar ao Senhor, né? Esqueça que você tem uma máscara aí no seu rosto e solte a sua voz para adorar ao Senhor. Vamos bem dizer ao Senhor nessa noite. Com alegria vamos cantar. Amém? Vamos lá, com palmas. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós chamamos, papai. Nós chamamos nessa noite. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança.
continuar adorando ao Senhor? Melhor. Aqui, você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor, papai. Paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Então vamos orar. Santo, santo é o Senhor. Pai amado e querido, nós te exaltamos nessa noite. Agradecemos o teu santo e maravilhoso nome, porque o Senhor é bom. Nós te adoramos, Senhor, pela beleza da tua santidade. E saímos dos nossos lares para vir até esta casa, que é a casa de adoração, Senhor, para agradecer o teu nome. Para te louvar, para te glorificar, Senhor, e te exaltar, porque tu és o único digno de ser exaltado, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos abrir, sim, os nossos lábios e os nossos corações e prestar uma verdadeira adoração, meu Pai, através do louvor a Ti, Senhor. Ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E creio eu em meu coração, ó meu Deus, que o mínimo que podemos fazer é te adorar, é te exaltar, é engrandecer o Teu nome, Senhor. E que nessa noite, Pai amado e querido, que nada venha nos impedir de te adorar e de te engrandecer. Que nada venha impedir de tirar de dentro de nós a adoração ao Senhor. E que nada, Senhor, possa nos parar diante da Tua casa de adoração. Ó Deus, coloque em nós a verdadeira adoração, Senhor. E que nós possamos expressar ao Senhor nesta noite, Papai, que todos os impedimentos, que tudo aquilo contrário, meu Pai, e tudo que o Senhor jogue por terra, pelo poder que é no nome de Jesus, e que nós possamos te adorar, te engrandecer e te exaltar, porque só Tu é digno de toda adoração. E receba desde já, nesta noite, a nossa adoração. Receba desde já, nessa noite, o nosso louvor, Senhor. Papai, nós sabemos que não chega diante do Senhor como chega diante dos homens, ó Pai. Que diante do Senhor chega como aromas suaves das Tuas narinas. E, ó Pai amado e querido, que o Senhor possa nessa noite olhar para nós, Senhor, e receber a nossa adoração. Receber a nossa adoração, Senhor. É isso que nós te pedimos e clamamos em momento, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. E graças a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Oh, o poder de Deus. Ei, igreja, Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Oh.
Paz do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, os irmãos, que abrem a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, esta noite, trazer uma reflexão baseada neste capítulo 4 de Tiago, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 22. Eu vou tentar ler aqui, que minha preparação, normalmente eu transcrevo para uma folha com letra maior, mas eu vou passar por isso esses dias e aí eu resolvo essa situação. Mas, vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pois cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Pai querido, eu quero nessa hora mais uma vez colocar a minha vida em tuas mãos, pedir ao Senhor que usa, ó Deus, a minha vida como instrumentalidade para poder ministrar o coração da tua igreja nessa noite, Senhor. Que o Senhor me faça esquecer tudo aquilo, meu Deus, que é de mim próprio, mas que eu posso tão somente vir até aquilo que o teu Espírito Santo quer ministrar nos corações da tua igreja, Pai. E que ninguém venha sair daqui sem entender a sua palavra, mas que essa palavra possa achar guarida e que ela venha transformar vidas para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei aqui, baseado neste capítulo, pelo menos 3 formas básicas de se aproximar de Deus. Nós sabemos que existem muitas, mas baseado nesse texto eu quis pegar pelo menos 3 formas e trazer nessa noite para aplicar ao seu coração. Eu queria que você pudesse prestar bem atenção e aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, eu te faço um pedido, põe em prática. Eu não me canso de falar nesse altar que o segredo para termos uma vida abençoada é tão somente você olhar para essa palavra
Você apenas não ser um leitor dessa palavra, mas ser um praticante, custe o que custar. E é o que nós não temos visto por aí. Muito conhecimento, mas na verdade pouca praticidade dessa palavra. E é isso que eu quero chamar mais uma vez a atenção da igreja nessa noite, porque eu tenho certeza que todos nós ansiamos por viver uma vida abundante. E essa vida, ela foi dada em Jesus, essa vida está acessível a todos nós, e só depende de cada um de nós tomarmos posse dessa vida. Mas isso só é possível através da prática desta palavra. Então eu quero que você preste atenção. Eu vou procurar, como sempre, apenas até aquilo que eu escrevi até para ganharmos tempo. Até porque diz que eu falo demais, então se eu largar os bolsos, a gente segue, né? Então, olha o que eu coloquei. Sabemos que o homem foi criado para viver um relacionamento intenso com Deus. E a Bíblia nos fala em Gênesis que Deus vinha na viração do dia. Ou seja, por volta das 6 horas da tarde, Deus vinha todos os dias ali no jardim para ter um encontro com o homem, ou seja, para relacionar com o homem. E quando nós olhamos a história, nós sabemos que esse relacionamento ele foi quebrado por causa da desobediência do homem. E após essa quebra de aliança, a quebra desse relacionamento, então agora o homem perdeu o diálogo com Deus. O homem perdeu essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus. E o que aconteceu? A partir daí, o preenchimento que tinha no coração do homem agora deu lugar a um vazio. A alegria que tinha no homem agora deu lugar à tristeza. O amor que existia no coração do homem deu lugar ao ódio. E por aí vai, tudo se tornou o contrário. Por quê? Porque o homem quebrou o seu relacionamento com o Senhor. E a Bíblia diz que por causa disso você pode perceber que então vem as enfermidades, tanto espiritual quanto física, por causa dessa quebra de relacionamento. Se você vai mais a fundo, você vai perceber que a saúde deu lugar à doença. Você vai perceber que a terra que era fértil deu lugar aos espinhos e abrolhos. E em meio a este cenário, o homem encontrou só e sem direção. Mas a Bíblia diz que Deus pôs em prática o seu maior plano, que foi enviar Jesus para reconciliar o homem com Ele. E nós sabemos que isso foi feito ali na cruz do Calvário. Todos nós estamos cansados de ouvir que Jesus, Ele veio com um propósito, Ele nasceu, Ele foi criado como homem e ao mesmo tempo sendo Deus, teve as mesmas provações, as mesmas tentações. A Bíblia fala que Ele não pecou. E no entanto, quando você vê que tudo foi consumado ali na cruz do Calvário, era uma resposta que Jesus estava dando para o Pai, dizendo: Pai, eu consegui, agora o homem pode de novo ter um relacionamento com o Senhor. E aí, você pode perceber que por causa do que Jesus fez, então de criatura o homem passou a ser filho. E hoje nós podemos entrar na presença do Pai 24 horas e cantar como nós temos ouvido muitas vezes o hino da vitória. Hoje nós podemos cantar como diz aquela música, que o Pai me adotou, não sou mais órfão, mas hoje eu sou filho. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que em Jesus nós temos uma vida de liberdade e uma vida em abundância, que foi proposta pelo Pai. Porque, então, essa é a pergunta. Porque se nós sabemos que em Jesus nós temos essa vida em abundância, por que ainda sofremos?
porque ainda existe tantas pessoas vivendo de cabeça baixa, porque ainda existe tantas pessoas que estão cansadas de ouvir. Curva a sua cabeça, querido, e começa a entender o que o Espírito de Deus está ministrando ao seu coração nessa noite. A pergunta é: por que continuamos sofrendo? Por que tantas pessoas desesperadas? E eu estou falando nessa noite de pessoas que conhecem a palavra do Senhor. É muito bonito ouvirmos e até dizer: o Pai me adotou. Não sou mais órfão, eu sou filho. Mas por que não passamos muitas vezes por esse sofrimento? E eu coloquei que sofremos porque muitas vezes só falamos do que Jesus fez, porém às vezes não interagimos com o seu sacrifício. E interagir com o sacrifício de Jesus é olhar sempre para a cruz e colocar lá todas as acusações de Satanás. Interagir com o sacrifício de Jesus, eu vou repetir a você entender que sofremos porque muitas vezes não colocamos para fora aquilo que está nos fazendo mal. Às vezes carregamos dentro de nós aquilo que só nos fere, e passamos anos e anos, e Satanás nos acusa 24 horas. Mas Jesus está dizendo: se você quer viver essa vida em abundância, coloca tudo na cruz, porque lá foi tudo resolvido. É olhar a cruz e trazer à memória que alguém pagou um alto preço, e ele pagou toda a dívida que era contra nós. E por causa do que Jesus fez, eu não preciso temer o hoje, eu não preciso temer o amanhã, eu não preciso viver com o coração ansioso, sem saber, Deus, o que vai ser em meio a tudo isso que tem acontecido, Senhor. Porque se eu verdadeiramente entendo que nele eu tenho tudo o que eu preciso, então a única coisa que eu preciso, irmãos, é descansar no Senhor, sabendo que Ele tem tudo para mim. Precisamos entender isso, irmão. Quando eu faço isso, quando eu entendo que eu não tenho o que temer, eu não preciso me preocupar com o dia do amanhã, porque é a Bíblia que diz que basta o seu dia, o mal de cada dia, porque é certo que o mal virá. Mas o que vai mudar, meu irmão, a tua história, é você saber que independente da situação que nós estamos vivendo, nós temos um Pai que está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não se preocupa, porque eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que segura em tuas mãos. E quando eu entendo isso, então eu não preciso temer o dia do amanhã. É como aquela canção: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, querido. Então nós precisamos trazer todos os dias essa pergunta: por que Satanás insiste em querer me ver em tanto sofrimento? Quando na verdade Cristo já veio e está dizendo: o diabo vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para te dar vida, e vida em abundante. Então nós precisamos colocar isso em prática. E seguindo aqui, quando nós fazemos isso, então eu posso dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores, independente do gigante que levanta contra mim. Mas eu posso olhar e ter essa certeza: maior, nós estamos cansados de ouvir isso, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas na verdade, irmão, quando nós olhamos dia a dia de muitos crentes, parece que o que está reinando na sua vida, o que é maior na sua vida,
é aquilo que está no mundo. E nós precisamos viver essa palavra. Quando nós falarmos que maior que está em mim, eu tenho que ter a certeza que é Cristo em mim, eu em Cristo. Então nós não temos o que temer as adversidades da vida, porque se Ele verdadeiramente está comigo, então eu posso todos os dias levantar e dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei que pode até ser um dia de dificuldade, mas eu já estou vendo a minha vitória, porque o Senhor é a vitória que eu preciso. E pensando assim, eu quero mostrar para você pelo menos 3 formas de viver esse relacionamento ou de aproximar de Deus. E a primeira coisa que eu coloquei aqui o primeiro ponto é relacionamento com Deus, ou seja, a aproximação de Deus se faz com sinceridade. Deus é onisciente, Ele tem um absoluto conhecimento de todas as coisas. O salmista diz no Salmo 139, versículo 1 ao 7: Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Diante dessa verdade bíblica, meu irmão, é impossível esconder-se do Senhor. E só é possível viver um relacionamento verdadeiro com Deus se nós formos sinceros com Ele. Nós não podemos nos esconder nada de Deus. Nós precisamos jogar para fora todas as mazelas, chegar com sinceridade diante dele e dizer: Deus, essa é a minha vida, é assim que de fato eu estou vivendo, mas eu não aceito. Por quê? Porque às vezes tudo isso tem me oprimido, tudo isso, Senhor, que eu tenho de repente guardado dentro de mim, tem sido a causa do meu fracasso e da minha destruição. Mas Deus, eu não posso fugir da tua face, Senhor, eu não tenho como fugir do teu Espírito. Então eu estou, Senhor, aqui verdadeiramente tirando toda a minha roupagem, me apresentando diante do Senhor de forma nua e colocando para fora aquilo que realmente tem, Senhor, feito com que os bloqueios da vida não me permitam dar. E nós precisamos olhar para essa palavra e entender que só é possível viver esse relacionamento, essa vida em abundância, se eu chegar ao Senhor com sinceridade. Não tem como esconder nada do Senhor. A palavra sinceridade significa franqueza, lealdade, lisura e boa fé. Intimidade com Deus é como um casamento. Se você quer desfrutar do melhor, a vida a dois. Então você não pode gerar desconfiança, você não pode ter falsidade, mentiras. Você precisa ter diálogo todos os dias com o seu esposo ou com a sua esposa, com sinceridade, porque você tem que lutar para que a confiança não seja quebrada. E apesar de Deus nos sondar, nós não podemos esconder nada dele, mas eu preciso chegar diante dele também, como eu faço com a minha esposa, sendo eu todos os dias verdadeiro, com sinceridade, ainda que muitas vezes ela possa entristecer, mas pelo menos há uma sinceridade no meu coração. Então nós pegamos aquilo e tratamos, e eu vejo que com Deus também é assim que Ele espera que cada um de nós possamos chegar diante da sua face com sinceridade, procurando ter esse diálogo todos os dias, procurando ter essa lealdade, essa fidelidade com o Senhor, e fazendo assim nós vamos gozar dessa vida mais do que abundante. Precisa ter amizade, cumplicidade, sinceridade e fidelidade, e além de muito, precisamos todos os dias ter esse diálogo. O diálogo com Deus, eu costumo dizer aqui, é a meditação da palavra todos os dias. É você levantar e não fazer nada sem antes ter esse diálogo com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia ali para relacionar com o homem.
mas eu vejo que, independente da hora, se era 6 horas da tarde ou qualquer hora, Deus está dizendo: tenha diálogo comigo 24 horas, anda na minha presença, mas acima de tudo, não põe teu pé fora da tua casa, indo para o seu trabalho, sem antes tirar um tempo a sós comigo, porque é nesse momento, meu irmão, que Deus vai fortalecer a sua vida, e você pode ter certeza que esse diálogo gera fortalecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É impossível ter relacionamento com Deus se eu sair do Egito, mas eu não deixo o Egito sair de mim, como diz o pastor Cote. É impossível. Tem muitas pessoas que até saem do Egito, mas não querem deixar o Egito sair de dentro dele. E o Egito é exatamente falsidade, mentiras, engano. É muita coisa no Egito que eu não preciso falar, porque todos aqui eu tenho certeza que saíram do Egito. Mas a questão é, o Egito tem saído das nossas vidas. Então nós precisamos olhar todos os dias para o nosso coração, e se percebermos que ainda existe um Egito dentro de nós, nós precisamos dizer: Deus, eu não quero. Deus, eu te dou liberdade para poder fazer a obra completa na minha vida. É como eu ministrei aqui no domingo passado, do mês passado, que nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele está pronto para poder fazer uma obra total nos nossos corações, mas para isso ele quer colocar as plantas dos pés dele em cada área da nossa vida. E eu disse que existem muitos gigantes dentro de nós e que nem o Espírito Santo consegue derrubar, porque ele não invade. Ele diz que eis que estou à porta e bato. Então somos nós que temos que abrir a porta do coração, dizer: Espírito Santo, pode pôr todos os teus pés, os pés do Senhor em todas as áreas da minha vida. Põe a planta dos teus pés dentro de mim. Eu não quero ter barreira, eu não quero ter fortalezas. Então o Senhor pode operar como o Senhor quer operar. E quando eu faço isso, irmão, então eu começo a viver essa vida abundante, essa vida que Cristo nos dá e nos dá de graça. A Bíblia fala em Tiago 4,4: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aqui é uma característica de pessoas, eu volto a repetir, que saíram do Egito, mas não querem deixar o Egito sair de dentro deles. E nós precisamos olhar para essa palavra e ver que isso é coisa séria. Eu preciso deixar o Espírito Santo verdadeiramente expulsar tudo que existe de mal dentro de mim, custe o que custar, para que eu possa viver essa vida. O homem que deseja interagir com Deus precisa ser sincero na oração, apresentar-se a Deus com um coração puro, e não ser como os fariseus na época de Jesus. Eu não vou nem discutir com os irmãos, já sabem, todos aqui lêem a Bíblia e sabem o quanto que Jesus ele combatia com intensidade os hipócritas da sua época, a religiosidade. Ele não tolerava essas coisas, mas ele estava pronto para poder fazer uma obra completa na vida daqueles que queriam que isso acontecesse com sinceridade. Se queremos receber a vida abundante que está em Cristo, precisamos estar dispostos a abrir os nossos corações para Ele, e então pode ter certeza que Ele irá mudar a nossa história. É chamar pelo nome o gigante que insiste em ficar de pé dentro de mim, me impedindo de desfrutar da Canaã. Eu disse aqui esses dias que a Canaã, que nós tanto esperamos, ela não está longe. Essa Canaã eu entendo, apesar que nós sabemos que essa Canaã realmente proposta é uma nova Jerusalém, uma nova terra, mas o que eu quero também olhar para um outro contexto é que essa Canaã está dentro de cada um de nós, ou seja, é essa vida que Jesus propôs. Essa Canaã eu posso desfrutar dela, essa paz que ela vem, ela é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que nós podemos ter dentro de nós, independente do que nós estamos passando.
É quando as pessoas olham para nós e perguntam por que está acontecendo que diante dessa luta, mas você está sempre em paz. É porque essa paz só Cristo pode nos dar. Esse refrigério só pode vir através do Espírito Santo. Então, quando eu entendo que eu posso já começar a viver essa Canaã dentro de mim, é eu entender que eu preciso derrubar essas fortalezas que me impedem de viver essa vida, e essa vida que a Jesus está dando e dando por completo. Segundo, voltando aqui, chegai-vos a Deus, está dizendo aqui em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Em 1 Crônicas 29:17, o rei Davi diz o seguinte: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que na sinceridade te agradas. Eu também na sinceridade de meu coração voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que teu povo se acha aqui voluntariamente, e todas essas coisas te deu. Então, na sinceridade do coração, Davi estava dizendo: eu sei que tu agradas, ó Deus. Então nós precisamos saber, irmão, que para viver essa vida precisamos chegar diante de Deus com sinceridade. Segundo, nós devemos buscar chegar-se a Deus e desenvolver essa intimidade com humildade. A soberba e o orgulho nos impede de ver nossa real situação diante dos homens e diante de Deus. Muitas vezes deparamos com pessoas que se faz humilde, mas na verdade dentro deles existe uma fortaleza chamada orgulho e soberba. E por não decidir derrubar essas muralhas que estão dentro deles, não conseguem enxergar o quanto estão perdidos. E às vezes são pessoas que aparentemente são muitos usados por Deus, mas não estão sendo aprovados. Eu estou sempre dizendo, o que importa para cada um de nós não é ser apenas usado por Deus, mas é ser aprovados por Deus. Existem muitas pessoas sendo muito usadas, fazendo muita obra, mas porém no final será uma obra de palha, será tudo queimado, não vai restar nada de tudo que fizeram, porque não foram aprovados por Deus. E nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, com essa humildade, dizendo: Deus, eu quero realmente, ó Deus, realizar uma obra através do Teu Espírito Santo, mas que seja algo que verdadeiramente venha dar fruto para a eternidade. E isso é possível se eu verdadeiramente fazer com que essa fortaleza do orgulho caia por terra. E quando isso acontece, meu irmão, então você pode ter a certeza que Deus, Ele transforma a minha vida. É como diz o conselho do nosso pastor, que eu gosto muito. Os irmãos, eu sempre falei aqui que existem duas frases dele que eu coloquei no meu coração há muitos anos, e realmente a partir da hora que eu comecei a pôr em prática, eu vi muitas coisas mudando. Uma delas é, ele usava muito que a igreja, ela não dava porque tinha, ou melhor, ela não dá porque ela não dá, ela ainda dá. Ela não dá porque tem, mas ela tem porque dá, não é isso, pai? Então são uma frase que há muitos anos eu comecei a colocar isso em prática na minha vida e realmente eu vi resultado. Uma outra frase dele que ele sempre usou é que não pode haver distância entre o dizer e ser. Nós não podemos ter uma distância como muitos têm feito. Eu falo, mas eu não vivo. Eu prego a palavra, eu falo que Jesus cura, salva, mas Ele não faz isso comigo. Ou seja, muitos têm vivido essa distância naquilo que fala, naquilo que prega e naquilo que vive. Mas Ele sempre falou aqui: não pode haver distância entre o que eu prego e o que eu faço. É outro ponto que não é fácil, irmão, mas Deus sabe que eu tenho procurado fazer isso desde quando isso veio ao meu coração, e é coisas que dá resultado. Então também estou te orientando nessa noite: não deixe a soberba, o orgulho achar que está tudo certo,
mas joga por terra e começa a viver com humildade aquilo que Deus tem para você. E você pode ter a certeza que as coisas começarão a acontecer. O milagre que você tanto espera vai acontecer através da sua sinceridade, da sua humildade diante dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A humildade tem que ser parte obrigatória do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Essa declaração significa que Ele abate os orgulhosos e sustenta com graça aquele que tem espírito humilde. Deus resiste aos soberbos porque essas pessoas satisfazem o seu orgulho no mundo. Elas se consideram autossuficientes. O soberbo se acha merecedor de tudo. Então, onde há orgulho, não há espaço para a graça, que é um favor imerecido. Por outro lado, Deus dá graça aos humildes, diferentemente dos soberbos. Os humildes entendem que são totalmente dependentes de Deus e são gratos por sua graça derramada dia após dia. Quando nós entendemos isso, então nós desfrutamos do melhor de Deus. Jesus iniciou o sermão no monte em Mateus 5,3, dizendo que o céu é dos humildes. Não tem como eu correr, meu irmão. Se eu quero o céu, então eu tenho que viver uma vida de humildade. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Ser humilde diante de Deus é nos colocar diante dele sem reservas, entendendo que não passamos de miseráveis pecadores e necessitamos da sua misericórdia, como diz em Lamentações, Jeremias capítulo 3, que as misericórdias do Senhor é a causa de eu não ser consumido. E é pela sua misericórdia que se renova cada dia. É essa misericórdia que não tem fim. É por isso que eu posso então me apegar a ela e dizer: Deus, ainda que eu não sou merecedor, mas pela sua graça eu posso hoje te glorificar e dizer obrigado, Deus, porque até que o Senhor tem me ajudado. A misericórdia do Senhor, meu irmão, é as causas de não sermos consumidos. E o terceiro e último, para terminar: para viver uma intimidade com Deus, deve ser por meio da fé. O escritor, a carta aos Hebreus, capítulo 11, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu coloquei pelo menos duas coisas interessantes nesse versículo, que a primeira é: para aproximar de Deus é preciso crer na existência dEle. Se buscarmos com sinceridade e fé, seremos atendidos. Tem muitas pessoas buscando ao Senhor, mas sem fé. E quando você entender isso, que para ter esse relacionamento com Deus, eu preciso aproximar com fé. Eu preciso viver essa fé. É saber que Ele realmente existe e é galardoador. E quando eu faço isso, então a história muda. Isso me fez lembrar a história de um homem que está registrado em Marcos capítulo 9 a seguir. No versículo 22 diz que aquele homem chega diante do Senhor em total desespero. Ele pergunta: Senhor, se tu podes, ajuda-me. Você vê que interessante. O homem já ouvindo o milagre, vendo tantas coisas acontecendo, mas chega agora, ele que estava com um filho terrivelmente endemoniado. Os irmãos sabem da história. Era um menino que agora era lançado no fogo, né, e nas águas, em tantos lugares, e ninguém dava jeito. E de repente esse homem chega e fala: Senhor, se tu podes, me ajuda. Se tu podes libertar o meu filho, me ajuda. Olha que incredulidade. Mas o que me chama a atenção foi a resposta de Jesus quando ele disse: se tu podes. Na verdade, tudo é possível ao que crer. Essa resposta, meu irmão, eu entendo que Cristo estava dizendo: olha, homem, não interessa para mim o que você pensa ao meu respeito, se eu posso ou não posso, porque eu sei que eu posso. Mas o milagre que você espera, o milagre que você precisa, depende mais de você do que de mim, porque eu posso fazer todas as coisas. Eu sou o Deus do impossível.
Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo é possível ao que crê. E se você crê, o seu milagre vai acontecer. Então não adiantava aquele homem chegar diante do Senhor sem crer que verdadeiramente ele poderia realizar milagre. Ele precisava crer. Então por isso, o que eu trago ao meu coração, que o milagre que eu preciso sempre vai depender mais de mim do que de Deus. Porque Deus é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas, e tudo é possível ao que crer. Mas também você pode ir mais além, você vê a humildade daquele homem diante dessa palavra de Jesus. Agora, aquele homem em lágrimas, a Bíblia diz que ele diz: Senhor, eu creio, mas mesmo assim eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Ou seja, aquele homem, olha a humildade outra vez: Senhor, eu creio, mas eu sei que a minha fé não é suficiente, então me ajuda na falta de fé. E a Bíblia diz que Jesus agora ele realiza o milagre na vida daquele homem, na vida do filho daquele homem. E tudo isso eu creio, meu irmão, que foi exatamente por causa da humildade, por causa desse homem de ter verdadeiramente mostrado que a fé dele não era suficiente, mas mesmo assim ele pedindo ajuda à minha falta de fé, Senhor. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu. Por quê? Porque esse homem teve pelo menos as 3 coisas básicas diante do Senhor Jesus. Ele teve sinceridade, ele teve humildade e ele teve uma fé que, ainda que não era suficiente, mas ele pediu: Senhor, acrescenta essa fé no meu coração, porque eu sei que o Senhor pode fazer sim todas as coisas. E para concluir, precisamos entender que a bênção que desejamos não depende só de Deus, pois o seu coração amoroso está sempre pronto e disposto a nos socorrer. Porém, precisamos trazer à memória que Ele deixou claro na sua palavra que a bênção que precisamos acontece por meio da nossa fé e obediência a Ele. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio 28, 1, 2 diz: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então eu quero terminar aqui dizendo para você, meu irmão, a pergunta que eu fiz lá atrás: por que sofremos? E o Senhor nesta noite Ele quer te dar uma resposta dizendo que o nosso sofrimento, apesar das lutas, porque a Bíblia é muito clara em deixar, é muito clara quando ela diz que nesse mundo nós passamos por tribulações, por aflição, mas olha bem, sempre vem Jesus dando um escape dizendo: mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então você vai ver que sempre que Jesus mostrou as dificuldades, mas Ele vai terminar dizendo: mas fique em paz, tende bom ânimo, porque se você estiver em mim, você terá tudo. Então nós precisamos trazer essa reflexão todos os dias ao nosso coração e nos fazer essa pergunta: se eu estiver sofrendo, não estou falando aqui de ausência de problema, porque todos nós, é certo que já passamos e iremos passar por isso enquanto estivermos nessa terra. Mas a questão é: por que essas coisas têm tirado a paz de muita gente? Porque passa anos e anos, as pessoas não têm mudado e diz que conhece essa palavra. É porque Tiago está nos mostrando que nós precisamos ser praticantes dessa palavra e não apenas ouvinte. E a partir da hora que eu começo a praticar, meu irmão, você pode ter certeza que agora o resultado vem e eu posso viver essa vida que está no Filho de Deus. Quantos entenderam essa palavra? Diz glória a Deus. Coloca sobre os seus pés. Eu quero chamar o louvor aqui. Nós vamos estar entoando uma canção. Logo após a Jane vai estar levantando um clamor para a igreja, e em seguida já pode estar devolvendo para o nosso pastor. Mas eu queria que você pudesse, meu irmão, curvar a sua cabeça nessa noite, e diante dessa reflexão que nós trouxemos aqui, olha para você mesmo como está a sua vida. E nessa noite a proposta é que Jesus viva essa vida em abundância. Viva
aquilo que eu já conquistei para você na cruz do Calvário. Não importa com as afrontas do inimigo, não se preocupa com os gigantes que têm se levantado, mas apenas fique tranquilo, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. Mas procura viver isso, irmão, sinceridade com Deus. Procura viver humildade com Deus e com pessoas. Procura viver a fé. E a Bíblia diz que o que nos dá vitória é também a vitória que vence o mundo. É a nossa fé, é através da fé. Então você pode vencer todas as coisas se você viver essa fé genuína no Filho de Deus. Curva a sua cabeça, querido. Comece a falar com o Senhor nessa noite.
capítulo 5, versículo 4 diz que todo, absolutamente todo o que é nascido de Deus vence o mundo, tem vencido o mundo. E o versículo continua dizendo: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é de fato a vitória que vence o mundo, a nossa fé naquele que nos remiu de toda maldição. Pois segundo o que a palavra diz, todo jugo, todo peso que era contra nós foi levado por ele na cruz do Calvário. Todo tratado de dívida que era contra nós foi anulado por ele, foi crucificado por ele, foi afixado por ele na cruz do Calvário. E por isso nós podemos dizer todos os dias da nossa vida em alto e bom som, para que todos ouçam, principalmente aqueles que tramam contra nós: somos livres, somos livres, somos livres, somos livres. Te bendizemos, Senhor, pela liberdade alcançada, meu Deus, em Ti, através do Teu Filho Jesus Cristo. Pois nenhuma condenação mais, Senhor, resta sobre nós, pois o sangue derramado era autossuficiente para nos remir de todo e qualquer mal, de todo e qualquer pecado. Isso nos faz crer, Senhor. É por isso que cremos, meu Pai, que tudo que era contra nós, por Ti, foi lançado no mar do esquecimento. E assim sendo, nenhuma condenação resta sobre nós. E porque nenhuma condenação resta sobre nós, nós cremos, nós podemos confiar que tudo aquilo que levado a Ti, por meio do Teu Filho, em nome do Teu Filho, Pai, é ouvido como é atendido e realizado. Estamos diante do Senhor nesta noite. E porque estamos diante do Senhor, sabemos que a nossa esperança, ela não é vã, Pai. E assim nós cremos que o Senhor tem, Pai, infundido nesta noite sobre o Teu povo, Pai, um manancial de bênção, um manancial de delícias, Pai, na Tua presença. Nós cremos que aqueles que aqui, Pai, diante da Tua palavra, confiaram e creram, como Teu Filho, Pai, reafirmou aqui nesta noite através da Tua palavra. Nós cremos que aqueles que confiaram, que creram, que têm depositado por isso a sua confiança em Ti, não sairão daqui frustrados, mas já têm recebido do Senhor aquilo, Pai, que almejam, Pai. Porque o Teu Filho disse assim: olha, muito eu ainda quero e tenho a fazer por vocês. Mas vocês não pedem. A recomendação dele é: peçam para que eu os atendam, e para que eu os atendendo, a alegria e o gozo de vocês sejam completos. Estamos diante da Tua presença, Senhor. Toma o Teu povo, infunda sobre o Teu povo o Teu Espírito Santo, trazendo sobre os Teus filhos a fé sobrenatural, a fé, Pai, que remove montanhas, a fé que, apesar do tamanho de um grão de mostarda, é possível, é precisa o suficiente para transportar um monte de um lugar ao outro. Espírito Santo de Deus, infunda em nós esta fé, para que nenhuma das nossas orações, para que nenhuma das nossas necessidades
e Tiago, que sejam de acordo com a tua vontade, para que nenhuma delas, aleluia, sejam perdidas. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Toma o teu povo com poder e graça nas suas mãos. Encha-o com o teu poder. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, meu Pai. Desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Vamos chamar os nossos diáconos, amém? Para ofertarmos ao Senhor.
reunindo para definir as quintas-feiras que estava com o Fabinho. O Fabinho retornou para a Cidade Jardim e nós estamos reorganizando outra vez e provavelmente nós teremos, vai continuar a quinta-feira esse culto de libertação e tudo dando certo, vamos estar passando para o sério da sequência esse trabalho de libertação, mas vou acertar direitinho, nada bagunçado, não é bom, então vamos orar, acertar direitinho, vou conversar definitivo com o Gesiel, com o Sérgio também, para a gente formalizar isso, para dar sequência de uma maneira bem tranquila. Vamos levar no nosso coração que a nossa bênção, ela está em Deus. É o lugar melhor para se estar. Aliás, é o único lugar bom, seguro. Não depende da igreja que você vai. Guarda isso. A sua bênção, o seu sucesso, a sua vitória. O Carlinho falou aqui que nós, na verdade, a nossa fé, realmente a nossa fé, e a fé aonde? Em Deus. Em Deus. Então não depende da igreja que você vai, depende da igreja que você é, do crente que você é. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa guardar a palavra de Deus. E quer ser um crente bem-sucedido, quer ter uma vida muito bem-sucedida, não depende da igreja que você vai. Depende do crente que você é, da igreja que você é. Deus, nós te louvamos, te agradecemos e leva os seus filhos em paz para os seus lares, guardados, amparados debaixo das suas mãos. E nós encerramos essa reunião dizendo que o amor de Deus, que a graça de Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Mas antes dos irmãos saírem, Janinha vai dar apenas um recado da escola dominical e já estamos aqui. Amém. Mais um recado depois da bênção apostólica. Irmãos, eu gostaria de convidar todos que estão aqui para participar conosco da escola bíblica. Nós vamos ter uma série de estudos a partir do dia 22 de novembro, como ter uma vida plena, uma vida em abundância. Nós sabemos que a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então venha participar dessa série de estudos que nós vamos ter, como ter uma vida em abundância. Amém? Traga o seu vizinho, chame quem você quiser, para poder participar dessa série de estudos que nós vamos ter a partir do dia 22 de novembro, às 9 horas da manhã. Amém? É muito profundo os estudos, muito profundo. Então venha participar e pode trazer mais gente. Amém? Deus abençoe. Eu estava lá em casa, ó. Aí que vou trabalhar. Pois é, mas nem eu ia, eu ia assar.